Olha, a matriarca da família envenenada em Parnaíba, Maria dos Aflitos, confessou que misturou pesticida no café da manhã servido à vizinha que morreu na semana passada. O laudo cadavérico confirmou que a vítima foi envenenada com a substância terbufós, a mesma usada para matar os netos e o casal de filhos de Maria dos Aflitos. Nós estamos recebendo agora no estúdio do Notícia da Manhã, vamos trazer aqui a repórter Micaela Ramos. A polícia está fazendo novas revelações depois de um período de silêncio. Micaela, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Notícia. Muitíssimo obrigada, Thiago, sempre uma satisfação estar ao seu lado. Certo, Micaela, então depois de um período de silêncio, a polícia traz novas revelações a respeito desse caso. E ao que parece, nós já temos aí um indicativo de participação da Maria dos Aflitos em pelo menos uma das mortes, a última que aconteceu, e ela sendo apontada ou colocada como cúmplice nas outras mortes que aconteceram neste absurdo que a gente vem acompanhando desde agosto do ano passado. Micaela. Isso mesmo, Thiago, para que a gente possa entender, até mesmo construindo com base em uma linha do tempo, ainda no caso do primeiro envenenamento que vitimou os dois garotos, o Ulisses Gabriel e também o João Miguel, o que a gente tem foi que aquilo foi como uma espécie de ensaio que teria sido, segundo a Polícia Civil, arquitetada pelo Francisco de Assis, o então companheiro da dona Maria dos Aflitos, para que então chegasse a esse episódio do dia 1º de janeiro, em que ele acabou conseguindo envenenar um número maior de vítimas. Aqui a gente vai ter algumas imagens no nosso telão, né, das vítimas. Nós temos a Francisca Maria e o Manuel Leandro, são os dois filhos da Maria dos Aflitos. Aqui nós temos dois netos que também já morreram esse ano, a Maria Lauane e o Igno Davi. Depois nós tivemos a confirmação da morte da terceira criança, né, que nós temos também, que seria a Gabriela, o terceiro neto da Maria dos Aflitos que terminou morrendo. Esse é o contexto, 5 pessoas que comeram daquele baião de 2 no dia 1º, mas nós temos aqui o caso anterior das duas crianças, como você falou, do Ulisses Gabriel e do João Miguel da Silva, de 7 anos. Esse caso aconteceu em agosto do ano passado. As novas revelações da polícia, Micaela, dão conta que esses meninos, que inicialmente, né, apontou-se que teriam consumido cajus oferecidos por uma vizinha, que terminou sendo presa. Na verdade, esses dois aqui foram envenenados com um suco artificial, aquele suquinho de pacote, e o veneno teria sido colocado dentro pelo Francisco de Assis. Isso mesmo, Thiago, o que é que a polícia aponta? É que nesta ocasião, ainda no mês de agosto do ano passado, o Francisco se utilizou do meio que ele tinha como envenenar as crianças através do veneno e também através de uma oportunidade. Qual foi essa oportunidade? Foi a entrega dos cajus que, segundo ele, teriam sido feitas pela então vizinha Lucélia Maria. E então os jovens acabaram consumindo esse caju, inclusive essa hipótese do caju foi apresentada pelo próprio Francisco de Assis, juntamente com a dona Maria dos Aflitos, que falou, não, as crianças foram envenenadas porque comeram cajus entregues por uma vizinha. Então se armou um cenário, se criou uma história para incriminar a vizinha, Micaela. Exatamente, Thiago, é o que as investigações da Polícia Civil apontam. E aí também teve outros indícios que naquele momento fizeram sentido para a Polícia Civil para que então pudesse indiciar a Lucélia Maria, que foi o veneno terbufós presente no pesticida chumbinho, foi encontrado na casa da Lucélia Maria e em um primeiro momento ela negou para a polícia que havia esse veneno na casa dela, e o segundo elemento que acabou naquele momento colaborando para incriminar a dona Lucélia Maria, foi também um gato que foi encontrado morto na porta da casa dela. E quando a perícia fez, né, o laudo cadavérico no gato, ficou constatado que ele havia sido envenenado também com terbufós, que é a mesma substância que foi encontrada no corpo desses garotos. Então, naquele momento, tanto os depoimentos dos familiares, como essa questão do veneno ter sido encontrado na casa da dona Lucélia e o gato ter sido encontrado morto na frente da casa, acabou colaborando para que a dona Lucélia Maria, que é inocente, tenha sido incriminada, Thiago. Tá certo. Me coloca aqui, por favor, me coloca aqui na tela o Roberto Araújo, do CidadeVerde.com. Já às 7h30, está marcada para acontecer aqui onde ele está, no Complexo de Delegacias lá em Parnaíba, uma entrevista coletiva onde a polícia vai dar detalhes
dos últimos achados, das últimas conclusões, de tudo que foi construído, desfazendo essas histórias iniciais e tudo que a polícia produziu até agora, incriminando, colocando no centro da investigação o Francisco de Assis e a sua esposa Maria dos Aflitos. O casal que agora é apontado pela polícia como responsável por todas as mortes. Aqui está, você está vendo a matriarca da família, com um dos netos aí no colo. Ela dava declarações na ocasião que no dia 1º de janeiro não saberia quem teria entrado na casa e envenenado o arroz que foi consumido no dia 1º de janeiro. Foi consumido pela família e terminou matando ali 5 pessoas. Agora a polícia a tem como cúmplice direta do companheiro que foi preso aí nessa situação. Ó ele aí, ó. No dia 8 de janeiro, quando a polícia foi fazer buscas na casa, ele aí sem camisa, falando com os policiais, e depois termina sendo preso. Ele foi levado à delegacia e está preso desde o dia 8 de janeiro, quando a polícia encontrou realmente indícios fortes que Francisco de Assis seria a pessoa responsável por colocar veneno no arroz e servir a família lá na virada de ano, no dia 1º de janeiro. Aí está inclusive a Maria dos Aflitos, está ali, ó. Lá no cantinho, na mesa, ela estava junto com o companheiro, acompanhando ali de perto todo o trabalho da polícia que aconteceu lá em Parnaíba. Ali ele já aparece com as mãos para trás, algemado, né? E aí a polícia carregando um baú. A Micaela vai conversar também, me dar detalhes a respeito disso. Nesse baú, olha aí o Francisco de Assis sendo preso, ó, lá em janeiro. Ele está até agora no sistema prisional. E nesse baú, pessoal, a polícia encontrou, na época, Micaela, algumas revistas, né, em alusão ao nazismo e também a um detalhe importante. Folheando esse material, a polícia constatou que lá havia uma espécie de instrução que ele pode ter pego como informações do uso de veneno, o que mostra uma situação, de fato, planejada. Já a Micaela vai me trazer mais detalhes. Agora eu quero falar com o Roberto. Roberto, como é que está a movimentação por aí? Nós temos uma entrevista coletiva marcada para as 7h30 da manhã, onde a polícia deve dar todos os detalhes do que encontrou e produziu em termos de provas até agora. Roberto, muito bom dia para você. É isso mesmo, Tiago. Bom dia a você, a todos ligados no Notícia da Manhã. A gente fala ao vivo aqui de Parnaíba, do bairro São Francisco, aqui em frente ao complexo de delegacias, né, de Parnaíba, onde, como você está falando, daqui a pouco, às 7h30 da manhã, está marcada essa entrevista coletiva. O delegado Abimael Silva, que está presidindo esse inquérito, vai dar mais detalhes, como você relatou, explicando, né, tirando dúvidas aqui da imprensa, detalhando o andamento desse inquérito, dessa investigação aí que se debruçou em 3 frentes principais, né, como você estava comentando aí com a Micaela, aquela primeira morte, né, aquele primeiro episódio que terminou com a morte de 2 crianças lá no ano passado, com o envenenamento dos pequenos João Gabriel e Ulisses, agora em 1º de janeiro com esse outro episódio que terminou com a morte de 5 pessoas da família, os filhos de Maria dos Aflitos e os netos, né, também crianças, filhos de Francisca, e esse último episódio mais recente, de 2 semanas atrás, né, da morte da Maria Jocilene. Aqui são aguardados, né, a imprensa, os jornalistas de Parnaíba. Ontem a Polícia Civil já emitiu uma nota dando algumas informações gerais sobre essa investigação. Como você falou, a polícia está tendo essa conclusão de que foi um processo meticulosamente tramado, né, por Francisco de Assis e que teve Maria dos Aflitos como sua cúmplice. Os 2 primeiros episódios, né, a morte das crianças lá no ano passado por envenenamento, e onde ele mesmo plantou essa prova, né, de que seria por cajus lá que teriam sido dados pela vizinha Lucélia, e também esse outro episódio em 1º de janeiro. E esses 2 casos, né, que teriam sido encabeçados por Francisco de Assis, e o terceiro agora com a morte da Maria Jocilene, que seria uma ação da Maria dos Aflitos sozinha, né, até porque ele já estava preso. Então, uma série de mortes, um caso sem precedentes na história aqui do nosso estado. A gente tem acompanhado isso aqui no jornalismo da TV Cidade Verde, também no cidadeverde.com, e a gente continua aqui a postos, Tiago. A movimentação ainda é bem tranquila por aqui, né? Ainda falta aproximadamente 1h15 minutos, 1h20 minutos para o início
da entrevista coletiva, e a gente segue aqui acompanhando todas essas movimentações, Tiago. Tá certo, Roberto, muito obrigado pelas informações. Roberto está acompanhando lá tudo. Daqui a pouquinho você volta, Roberto, me trazendo os detalhes mais importantes dessa nota expedida pela Secretaria de Segurança. Já foi publicada ontem, né, no início da madrugada. O Roberto vai voltar me trazendo esses detalhes e a gente segue na cobertura aqui falando com a Micaela. Eu já tenho pronta a matéria do Roberto lá em Parnaíba. O Roberto, ele esteve, inclusive, viu, Micaela, lá na casa da família, né, onde tudo aconteceu. Um imóvel que agora está fechado, né, uma moradia onde não se encontra ninguém. Aliás, a maior parte da família, são poucos os sobreviventes. Os dois aí, o casal está preso, né? E a gente fez novamente esse caminho, retornando à comunidade onde agora se impera o silêncio. As pessoas não falam mais sobre o assunto. Me coloca no ar a reportagem do Roberto, que foi lá à residência onde vivia a família envenenada. Um mês depois do envenenamento que resultou na morte de 5 pessoas da mesma família, a situação da casa onde todos viviam agora é essa, trancada, sem ninguém. Segundo vizinhos que falaram com a nossa reportagem de forma anônima, a família se mudou após a morte suspeita mais recente, de Maria Jocilene Silva. Ela passou mal na casa no dia 22 de janeiro e morreu 2 dias depois. Tem uma semana que a família deixou essa casa. Foi aqui onde aconteceram os envenenamentos que terminaram com a morte de 5 pessoas da mesma família. Eles comeram um baião de 2 que tinha chumbinho no dia 1º de janeiro deste ano. Cerca de 2 semanas depois, uma pessoa que também frequentava a casa também morreu aqui dentro. A polícia tem indícios que comprovam que essa mulher também foi envenenada. Por aqui, pelas ruas do bairro Dom Rufino, em Parnaíba, o clima é de tranquilidade, de silêncio e também a espera por uma solução para este caso. A tragédia vitimou Manuel da Silva, de 18 anos, e a irmã dele, Francisca, de 32. Ela era mãe de outras 3 crianças que morreram: Igno Davi, Maria Lauane e Maria Gabriele. A mãe e a avó das vítimas, Maria dos Aflitos, foi presa na sexta, suspeita de participação no crime. Ela passou por audiência de custódia no fim de semana e foi encaminhada para a penitenciária mista de Parnaíba. Aqui também está preso o Francisco de Assis Pereira, marido de Maria dos Aflitos, que é padrasto e vodrasto das vítimas. Ele foi preso no dia 8 de janeiro e disse que não participou do crime. No fim de semana, a justiça autorizou a prorrogação da prisão até que a polícia conclua as investigações. A polícia agora investiga se há a participação desses 2 suspeitos nos envenenamentos de 2 crianças da mesma família no ano passado. Uma investigação havia apontado que elas morreram depois de comerem cajus que tinham sido dados por uma vizinha. Só que um laudo apontou em seguida que essas frutas não tinham veneno. Agora, testemunhas relataram à nossa reportagem que as crianças, assim que passaram mal, disseram que tinham comido pão com leite condensado que tinham dado dentro de casa. Depois que a equipe médica relatou que as crianças tinham sido envenenadas, foi que a família teria mudado a versão e citado essa possibilidade de envenenamento por conta dos cajus. As vítimas foram os irmãos Ulisses e João Miguel. Após apontarem a vizinha como suspeita, moradores revoltados destruíram a casa dela. As ruínas do que era a residência da Lucélia seguem no bairro Dom Rufino, a poucos metros de onde morava a família. O marido e o filho dela improvisaram essas estacas para impedir a entrada no local. Eu dessa da polícia, né? Que achou que tinha me matado. Tem que casa eu, meu filho e meu marido. Saí corrida da minha casa, cheguei nem a almoçar. Todo o tempo cheguei na rua e entrar dentro de casa. Com a roupa que eu tava, não deu tempo nem um banho para trocar de roupa. Fui preso. A senhora era ameaçada pelas outras crianças. Porque as pessoas não gostavam de fazer mal criança, né? Eles ficavam muito falando de mim, que se fosse eu, não ia aceitar não. Quem é que a mãe que gosta? E se isso tivesse sido descoberto no começo, outras pessoas não teriam sido vítimas também, né? Eu não tinha sido presa. Por que eles não descobriram quem era a pessoa verdadeira? Se eu tinha sido presa, não tinha perdido minha casa. O advogado Samay Cavalcante disse que a polícia concluiu a culpabilidade de Lucélia baseada no fato de encontrarem veneno na casa dela. Para ele, a falha da investigação foi se basear em uma inferência e não em provas concretas. Por que eu falo em precariedade das investigações? Porque, primeiro, a casa da Lucélia
Foi objeto de busca e apreensão no domicílio dela. Foi um lugar onde foi buscado e apreendido provas, as supostas provas que encontraram a mesma substância química que vitimou os meninos na casa da Lucélia, o que também isso aí é uma grande hipocrisia, porque veneno para controle de pragas qualquer imóvel pode ter. Outra crítica que eu faço às investigações: no primeiro momento, a casa onde as crianças começaram a passar mal não foi periciada. A família, junto com o advogado, vem reestruturando a pessoa natural que a Lucélia foi um dia, mas o prejuízo material ele pode até ser reparado. O prejuízo moral serão anos. Agora, Lucélia espera a audiência de instrução e julgamento marcada para março. Ela espera ser declarada inocente e poder retomar a vida de forma tranquila ao lado da família. Eu, fé em Deus, eu toco a minha vida diferente. Ir para frente. Vou resolver. Se eu for para casa para mim, vou em outro lugar. Ô Roberto, você conversa com a Lucélia que passou 5 meses presa, né? Vale ressaltar, com base nas informações iniciais, ela foi incriminada, né? Teve a casa queimada. Ela passou uma temporada aqui na penitenciária feminina em Teresina. Nós, inclusive, mostramos o dia em que ela foi solta. No entanto, ela permanece respondendo a esse processo. E o inquérito da morte dessas 2 crianças não foi concluído ainda. Porém, a polícia já tem essa convicção de que os meninos foram envenenados pelo próprio Francisco de Assis. É isso mesmo, Tiago. O inquérito, teve um primeiro inquérito, né, que concluiu que a Lucélia tinha sido culpada, então ela ainda responde por esse indiciamento. Agora ela aguarda por essa audiência de instrução e julgamento, né, como a gente citou aí na reportagem, que vai avaliar essas novas provas, né? O advogado dela tinha pedido essa audiência ainda durante o primeiro inquérito, antes dessas novas revelações em 1º de janeiro. Essa audiência tinha sido marcada agora para o mês de fevereiro, mas por conta desses novos elementos que surgiram com as investigações, depois que saiu esse laudo, né, apontando que não tinha veneno nos cajus, o próprio Ministério Público pediu a soltura da Lucélia e solicitou que essa audiência de instrução e julgamento ficasse para o mês de março, para que se levantassem mais indícios, né, mais elementos, para que pudesse ter uma conclusão mais efetiva, né, com mais provas sobre esse fato, né, essa situação aí, né? Lembrando que a Lucélia ficou presa, como você falou, aproximadamente 5 meses. Primeiramente, ela ficou detida aqui em Parnaíba, na penitenciária mista, depois foi encaminhada lá para Teresina, e a gente conversou com ela, né, como vocês viram aí na reportagem, ela falando sobre essa dificuldade, né, que está sendo de retomar a vida. Ela disse que ainda tem medo, inclusive, de sair nas ruas por conta das ameaças que sofreu dentro da prisão, também de ameaças que sofreu ainda quando morava lá naquele bairro, naquela casa que foi destruída, que a gente viu aí na reportagem. E ela espera, né, essa retomada aí da vida, agora que as investigações tomaram novos rumos, né, e mostraram que as crianças, né, que tinham sido envenenadas não foram vítimas dela, mas sim, pelo que a polícia está apontando agora, por conta do próprio avodrasto, né, ele que é marido da avó das crianças, o Francisco de Assis, que é quem teria tramado toda essa situação, com cumplicidade da própria avó. Agora, ainda ficam algumas dúvidas, né, que é o que a gente pretende, inclusive, perguntar aqui na delegacia, na coletiva de imprensa que vai ter daqui a pouco, nessa nota, né, que a Polícia Civil emitiu na madrugada, detalha que a motivação para esse crime, né, para essa sequência de crimes, seria a situação de pobreza que a família vive e a necessidade que eles consideravam de reduzir os custos, né? A família era um número muito grande de pessoas e, por conta, né, dessa situação, ele teria, né, meticulado, né, articulado essas mortes todas. Agora, Tiago, eu queria complementar também que eu estive na vizinhança, né, como a gente viu aí na reportagem, e muitas pessoas, eu conversei com alguns vizinhos que não quiseram falar, né, de forma se apresentar, né, falar mostrando o rosto, mas aceitaram falar com a gente em off e disseram que a família era muito reservada. O próprio Francisco de Assis era uma pessoa que não falava muito com os vizinhos e que quando ele era visto nas ruas, ele demonstrava ter carinho e afeto pelas crianças. Olha só que característica. E isso
não fazia ninguém, né, nenhum dos vizinhos, levantar suspeita de que ele pudesse querer fazer algum mal, né, ou até mesmo, né, chegar nessa situação extrema da morte. Mas dentro da casa, né, ele já tinha um outro comportamento, né, já era esse de desprezo, de achar que eram crianças que tinham comportamentos que ele considerava, né, entre aspas, selvagens, e, como você falou, né, uma série de elementos probatórios que foi encontrado na investigação, que levava a uma interpretação de crime de ódio, né, que a gente pode dizer assim, né, revistas que tinham denotação do nazismo, como você falou, um documento da polícia nazista, né, explicando métodos de aniquilar, né, de matar uma pessoa sem que pudesse levantar indícios, né, no caso uma morte silenciosa, um envenenamento que não pudesse levantar suspeitas, e foi a partir disso que foram levantando todos os outros indícios que apontaram essa sequência de mortes, né, pelo Francisco especificamente. Foram as 7 mortes, né, as 2 crianças no ano passado, como a gente está relatando agora, que teriam sido envenenadas por caju, mas que foi descartada essa hipótese, né, como você estava falando, ele colocou o veneno no suco, né, um suquinho de pacote. Uma pessoa que me relatou também lá na vizinhança disse que no momento que as crianças foram resgatadas, né, assim que passaram mal, eles disseram que eles tinham comido, né, um pão com leite, tomado um suco. E só depois que a médica falou, já depois de terem sido socorridos, que falaram, olha, essas crianças foram envenenadas, né, porque no primeiro momento, lá no momento que elas passaram mal, eles acreditavam que as crianças tinham sofrido uma intoxicação alimentar, né, tinham comido alguma coisa estragada, alguma coisa que tinha feito eles terem aqueles sintomas. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que eles foram vítimas de envenenamento. E aí, quando a médica que atendeu, né, a médica do SAMU, e falou isso foi envenenamento, né, segundo essa testemunha que me relatou, foi que a família iniciou essa versão de que eles teriam recebido cajus da vizinha. Ou seja, né, já foi uma trama a partir desse avançado, né, a partir desse momento que a polícia já identificou. Então, a gente segue acompanhando aqui essa situação, Tiago. A gente volta, então, daqui a pouco mais informações diretamente aqui do Complexo de Delegacias de Parnaíba. Tá certo, Roberto? Para Roberto Araújo do CidadeVerde.com, está lá em Parnaíba, vai acompanhar a entrevista coletiva concedida pela polícia, dando os últimos detalhes apurados acerca do envenenamento que matou 8 pessoas lá em Parnaíba. A última vítima, Micaela, uma vizinha, uma pessoa próxima da família, que sofreu também com a intoxicação, o envenenamento, mas conseguiu escapar lá no dia 1º, né? Voltou para casa com vida, Jocilene, e terminou morrendo também envenenada. Essa aqui foi a última vítima. E agora se tem uma confissão de quem envenenou a Jocilene. Exatamente, Tiago. O que é que acontece? De acordo com as investigações da Polícia Civil, antes mesmo do Francisco de Assis entrar na vida da matriarca da família, Maria dos Aflitos, ela já teria um relacionamento amoroso com esta vítima. Peraí, Micaela. Com a Maria Jocilene. Peraí. A Maria dos Aflitos, que é a matriarca, tinha um caso conjugal com a Jocilene. Exatamente, Tiago. É a confirmação que a Polícia Civil dá. É que elas duas tinham um relacionamento amoroso de muito tempo, inclusive antes mesmo do Francisco de Assis entrar na vida da Maria Jocilene. Micaela, a gente tem agora um trecho de um depoimento do interrogatório que foi pego pela polícia com o Francisco de Assis na cadeia, onde ele confirma que tinha conhecimento de que esse contato amoroso da esposa dele, Maria, com os Aflitos, e a Jocilene, acontecia dentro da casa. Era um triângulo amoroso, ele sabia que as duas se relacionavam e, inclusive, ele testemunhava, ele via e até se retirava do quarto quando as duas estavam juntas. Ouça o que disse Francisco de Assis à polícia. Coloca aí. O senhor tinha falado antes que tinha um relacionamento da Joyce com a sua mulher. Isso. Né? Esse relacionamento era um relacionamento amoroso? Era que tipo de relacionamento? Conjugal, o conjugal é aquele que é junto, né? Sim. Amoroso é aquele que tem aquele encontro era uma relação íntima, né? Tinha
Supostamente o senhor acredita que tinha beijo, tinha sexo, tinha... O senhor viu as duas dormindo na mesma cama alguma vez? Várias vezes, várias. E o senhor participava lá delas dormindo na mesma cama? Eu dormia numa rede, dentro daquele quarto. Quem era que ele tirava do quarto para ficar no quarto da Maria? Quem me tirava do quarto? Ou era o senhor que saía e deixava elas lá? Eu mesmo saía e deixava à vontade, Elas ficavam lá no quarto à vontade? Desta vez agora, nós namoramos naquela casa. Desta vez agora. Eu me obriguei, elas duas pegou, se deitou lá na cama e ficou lá mais a Maria. Aí eu olhei, tava lá dormindo. O que elas estavam fazendo? O que elas faziam? Não era fazendo na minha frente não. Mas o senhor acha que elas tinham relação? Tinha, sim, tinha. Se eu tiver errado, eu vou pagar por isso, então, falso testemunho. Micaela, e parece que do outro lado também o companheiro da Josilene sabia que elas duas se relacionavam. Exatamente, Tiago. Como a Polícia Civil coloca, era um fato de conhecimento público ali no ambiente da família. Os filhos da Maria dos Aflitos também sabiam disso. Era um fato que era visto com naturalidade, apesar de ser estranho a toda a sociedade, mas que era algo tido como natural aqui naquele núcleo familiar na cidade de Parnaíba. Os filhos da Maria dos Aflitos sabiam, o Francisco de Assis sabia, o esposo da Maria Josilene também, e inclusive o motivo pelo qual a Maria dos Aflitos teria envenenado o café da manhã da Maria Josilene teria sido porque ela sabia. E também a Maria dos Aflitos, em confissão à Polícia Civil, ela relatou que matou a Maria Josilene porque tinha vergonha do relacionamento extraconjugal que elas tinham e que ela não estaria disposta a que isso viesse a público. Vamos trazer aí o trecho da captação, da imagem, do áudio, do depoimento da Maria dos Aflitos, confirmando que ofereceu veneno a Josilene. Foi o copo? Foi água ou foi café? Café. Café? Foi você que entregou, acho que, o café para ela? Foi. No copo na taça de vidro ou na canela de plástico? Na taça. E quem foi depois que colocou o copo na pia? Foi as meninas que juntaram as duas e botaram na pia. Para lavar? Não, as meninas não. Foi ela meio que bebeu a água e botou lá na pia. Depois do café ela tomou água no copo? Foi. Mas o veneno estava no café? Não estava na garrafa, não? Não. E estava onde esse veneno? Estava lá em casa, eu tinha achado. Mas em que lugar? Lá na cozinha. Ele estava em pote, estava em frasco, estava como? Tava. Estava em vidro, em saco, no que era? Um pacotezinho. Você comprou onde? Eu não comprei, eu achei ele em casa. Era do Assis? É. Como era que era esse plástico, esse saco? Parece que era branquinho, rei. Um pôzinho rei meio azulado, sei lá. Azul. Azulado? Você achou onde? Lá em casa. Mas em que lugar? Na cozinha. Quem era que guardava esse saco lá? Deve ter sido assim. Você colocou quanto no café? Derramou todo? O restante todo, saiu um pouquinho. Era só um pouquinho? Você misturou com a colher e deu pra ela? Foi. Como foi que você fez ela beber? Ela mesmo bebeu sem ver. Você entregou o copo na mão dela? Foi. Ela estava na sala ou estava lá no fundo do quintal? Lá fora? Na mesa. E depois de quanto tempo ela começou a passar mal? Foi rápido? Não foi muito rápido, não. Custou um pouco. Meia hora? Depois que ela foi atender o telefone, ela começou a passar mal. Foi, né? Ela passou mal do mesmo jeito dos outros. Foi. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu tava cega. Você fez isso porque você achou que o Assis ia ser solto. Foi. Na hora eu sei. E aí? Ele não é essa pessoa. Ele matou meus meninos tudinho. Tudinho. Você acreditava, Maria, que vocês ficando só vocês dois iria resolver os problemas de vocês, de comida, de falta de alimento, de necessidade? Acho que não. Mas ele fez você acreditar nisso? Fez. Olha, Micaela, é impressionante, né? E é de embrulhar o estômago você saber que essa senhora, que era mãe dos dois jovens que morreram, da Francisca e do Manuel, e era avó das crianças, das 5 crianças que também foram envenenadas, agora confessa o assassinato da vizinha,
com quem ela mantinha um relacionamento amoroso e também é apontada pela polícia como cúmplice de todas as outras mortes. Exato, Tiago. E aí, assim, essa morte da Maria Jocilene, a Polícia Civil explica que ela difere das demais. Por quê? Primeiro que o Francisco de Assis, quando ele planejou e executou o envenenamento coletivo da família no dia 1º de janeiro e o episódio anterior do envenenamento dos garotos, ele planejou de forma muito inteligente, aproveitando o meio que ele tinha, que era o veneno, a oportunidade que foram alimentos doados, o que é que os 2 primeiros casos têm em comum? A doação de um caju e, posteriormente, a doação de manjuba. Então, ele percebeu essa oportunidade de envenenar a família e ter em quem botar a culpa. O que difere deste terceiro assassinato por envenenamento, que foi cometido tão somente pela Maria dos Aflitos, quando que ele já não estava mais, já estava preso. Quando já estava preso, que ela executou de uma forma não tão planejada, não tinha uma oportunidade ali, ela apenas agiu pela impulsividade de matar a Maria Jocilene porque ela sabia demais, por conta da vergonha que ela sentia e na tentativa de livrar o Francisco de Assis da cadeia. Chama a atenção, viu, Tiago, que no documento da Polícia Civil, ela ressalta que o Francisco, ele agiu nesse envenenamento coletivo e no envenenamento dos garotos por 2 razões. Pelo ódio que ele sentia pelas vítimas, ele considerava as vítimas inferiores e também, Tiago, porque ele acreditava que a situação financeira da família melhoraria. Chama a atenção também que naquele baú que nós mostramos as imagens da Polícia Civil carregando, ele controlava a alimentação da família ali. Disse que, inclusive, ele utilizava a chave do baú no próprio pescoço, gerando episódios de fome naquela família, porque a família sentia fome e ele controlava a alimentação com a chave daquele baú onde ele guardava a comida no pescoço. Então, tudo nessa história é horrível, é triste, é estarrecedor e é impressionante. Realmente, não há como qualificar senão dessa forma. A cada nova revelação, a gente fica ainda mais estarrecido e impressionado como tudo foi arquitetado para matar. O objetivo era eliminar a família por completo, Micaela, e sobrar apenas o casal. Exatamente, Tiago. Era esse o objetivo do Francisco de Assis e da cúmplice dele, Maria dos Aflitos. É tanto, pessoal, que o que a gente tem apurado é de que eles vão responder, né, no caso, por todos os assassinatos, né, ela fica, no caso, responsável pelo assassinato sozinha da Jocilene, mas deve ser também enquadrada como cúmplice em todos os outros, e devem responder também por tentativa de assassinato das pessoas que sobreviveram. Né? Então, a gente continua acompanhando esse caso. Micaela, obrigado pela participação nesse primeiro momento. Né? E a gente continua contando com a sua participação, sempre atenta à atualização desse caso. A Micaela pode voltar a qualquer momento aqui no programa com mais informações. Lembrando que ainda hoje a gente volta com o Roberto Araújo, direto lá de Parnaíba, ele que está a postos para acompanhar a entrevista coletiva que a Polícia Civil deve conceder hoje, a partir das 7h30 da manhã, trazendo mais detalhes e atualizações desse caso do envenenamento coletivo lá em Parnaíba. Muito obrigado, Micaela. Muito obrigada, Tiago. Você pode voltar ainda hoje com mais informações.